Fala pessoal, beleza? No nosso vídeo de hoje vamos falar sobre a extração de letras iniciais no Excel. Com base aqui na relação desses nomes próprios, que são nomes de escritores inclusive, eu pretendo fazer aqui duas situações diferentes. Eu pretendo trazer as iniciais incluindo eventuais minúsculas, como eu tenho aqui nos dois primeiros nomes, ok? Esta letra D e também aqui esta letra D. Perceba aqui os resultados que possuem de fato a letra D minúscula, quanto também a situação seguinte aqui, onde eu quero trazer as iniciais sempre quando são apenas as maiúsculas, ok? A gente possui um conteúdo vasto na internet aí, que tem como base solução em VBA, ok? E aí, para diversificar um pouco, eu trago aqui soluções que utilizam fórmulas, que empregam funções nativas do Excel, ok? Então, como de costume, eu fecho o arquivo resolvido aqui e vamos para as nossas soluções, ok? Vamos lá, Solução 1, para trazer todas as iniciais, incluindo minúsculas. Bem, aqui o que acontece é que podemos perceber que o caractere que eu quero trazer aqui, cada caractere, cada inicial, sempre está após um espaço. Perceba, este H está após um espaço, esta letra D, letra L aqui e aqui a letra B. Então, se eu conseguir uma tratativa que me dá a posição de cada espaço, eu posso trazer cada posição subsequente e com isso trazer os caracteres que me interessam. Se você observar aqui, existe um pequeno probleminha com esta técnica. Eu não tenho aqui, antes desta inicial, um espaço. Então, eu devo contornar isso de alguma forma. A gente tem, pelo menos, duas possibilidades que eu consigo enxergar aqui agora. A gente tem uma possibilidade que é a gente retornar todos os caracteres após cada espaço e antes disso a gente concatena a primeira letra do primeiro nome, facilmente inclusive com a função esquerda, então a gente mescla duas técnicas diferentes, ou ainda a gente pode fazer, que é o que eu vou adotar aqui, uma tratativa mais padronizada que é, antes que eu trate o meu nome, eu considero o nome aqui com um espaço antes, uma concatenação anterior ali de um espaço. Eu pego isso aqui agora, eu consigo ter certeza que 100% aqui do meu conteúdo está adequado para que eu saiba que após cada espaço, incluindo aquele que eu estou inserindo aqui, sempre vai ter na sua próxima posição um caractere que eu pretendo. Então, eu posso fazer desta forma, inclusive vou fazer desta forma. Então, vamos lá, como que eu posso encontrar a posição de cada espaço aqui no Excel? Olha só, eu posso utilizar o alinhamento de Lincoln indireto para gerar todas as posições de caracteres aqui no meu nome, ok? Eu vou então fazer esta construção aqui, que me dá um vetor que vai de 1 até 32, porque eu tenho aqui exatamente 32 caracteres no meu nome, perfeito? E aí eu vou dizer que eu quero extrair cada elemento de cada uma dessas posições. Olha só, eu vou utilizar a função extrair texto, com base aqui neste texto, ok? Número inicial, é aqui que mora um dos segredos. Eu não vou dizer que eu quero apenas uma posição, o que é comum de se fazer. Eu vou querer cada uma das 32 posições que eu tenho aqui com esta minha fórmula que eu iniciei. E eu quero sempre cada caractere individualmente. E aí com F9, olha só, eu acabei explodindo o meu nome. Eu separei cada um de seus caracteres, perfeito? Como eu falei anteriormente, é interessante que a gente tenha o nome concatenado com o espaço antes. Então eu posso vir aqui e concatenar o meu espaço. Olha só, com F9 agora eu percebo que o primeiro caractere é um espaço, ok? Então, feito isso, eu preciso saber agora qual que é a posição de cada espaço. Eu quero ter, por exemplo, este espaço com posição 1. E aí eu quero trazer também a posição deste espaço, ok? E assim por diante até o último. Eu pego isso aqui e eu comparo. Isso aqui é um espaço? Olha só. Deixa eu copiar isso aqui por enquanto. ESC. Reduzir aqui um pouco o zoom. Isso aqui então eu verifico com F9. Eu tenho um verdadeiro aqui sempre que eu tive um espaço localizado. Ok? Então, feito isso agora, eu posso isolar essa expressão. Ok? E eu vou agora transformar cada verdadeiro em um número, que vai, de fato, me dar a posição de cada espaço encontrado. Olha só, eu vou multiplicar isso por aquela mesma construção que me gerou de 1 até 32.
Com F9, eu vejo aqui agora o seguinte, sempre eu tenho um zero quando a minha posição não se refere, né, a um espaço, ou eu tenho algum número inteiro maior que zero quando eu tenho uma posição que de fato eu queria. Se você perceber aqui agora, né, eu tenho as posições, de fato, já definitivas de cada caractere que eu quero. Eu tenho aqui 1, que indica a posição da letra A. Eu tenho 8, que indica a posição dessa letra H. Eu tenho 18, que é a letra D. Tenho 21, que é a letra L. E ao final, 26, ok? Como eu coloquei um espaço antes do nome, né? E no meu vetor que eu gerei de 1 a 32, eu acabei não colocando mais 1 para virar 33, que seria a compensação do espaço. Por consequência aqui, eu não preciso fazer algum ajuste adicional. Eu já tenho as posições que me interessam. Então, eu posso dizer o seguinte, com base nestes números, olha só aqui, vou inclusive recortar. Eu quero extrair com base aqui, né, no meu texto original, aquelas posições, ok? Que eu tenho, né, um conjunto de zeros, mas eu tenho as posições que me interessam. E eu quero sempre um caractere. Com F9, olha o que eu tenho. Eu tenho sempre erros ou um caractere que é um alvo, é um caractere desejado, ok? Então, eu posso transformar cada erro em vazio. Olha só, se erro, pronto. Eu já tenho um grande avanço aqui. Eu tenho as iniciais que me interessam e, além disso, só tenho espaços. Eu posso agora simplesmente utilizar a função concat, ok? Poderia também utilizar a função unir texto, mas não é necessário. Eu não terei aqui delimitadores. Teclo Enter e eu tenho lá os meus resultados. Olha só, a gente possui, né, o resultado que a gente desejava, né, os resultados ali satisfatórios. A nossa segunda solução será muito parecida, né, pelo fato de a gente também concatenar um espaço antes. Porém, ela vai se dar da seguinte forma. É uma solução, inclusive, na minha opinião, até mais inteligente. Eu vou explodir o nome aqui, não apenas com um caractere por vez, mas sempre com 2 caracteres, né? Caracteres ali que estejam próximos. E eu vou verificar o seguinte, vou perguntar para o Excel, deste par de caracteres aqui, o primeiro deles é espaço? Se sim, me traga o segundo. E desta forma eu consigo trazer todos que me interessam. Eu terei aqui este par, né, explodido, terei este par, terei este, e assim por diante. Eu terei todos os pares possíveis de caracteres próximos aqui. E sempre que o primeiro caractere do par for um espaço, eu quero trazer o segundo. Para verificar se o primeiro caractere é espaço, utilizo a função esquerda, ok? E comparo com espaço. E para retornar o segundo caractere deste par, quando me for, de fato, localizado o espaço na primeira posição, eu posso utilizar a função direita, ok? Então, como que isso pode funcionar na prática? Olha só, eu vou utilizar Lincoln direto novamente aqui, para conseguir trazer todas as posições dos caracteres do nome original, ok? E agora eu vou utilizar a função extrair texto. Com base neste texto, eu quero, né, estas posições, mas, diferentemente, eu quero trazer sempre 2 caracteres por vez. Olha só, com F9, você percebe, eu tenho sempre pares de caracteres. Eu tenho a F, e depois este F já fica aqui com o O, que é o caractere seguinte, e assim eu vou percorrendo todo o meu nome, sempre trazendo pares de caracteres que estejam, né, em sequência, ok? Um ajuste aqui anterior, que eu até comentei, é a gente colocar um espaço antes do nome original. Olha só, eu tenho todas as possibilidades de pares de caracteres que ocupem posições contínuas, ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou agora pedir para o Excel, ó, compare aqui, né, cada par. Quando a primeira posição do meu par for um espaço, traga a segunda posição deste mesmo par. Ou seja, aqui vai dar bom para a gente, né? A gente tem aqui um espaço na primeira posição e eu vou trazer o segundo, né, caractere, a segunda posição. Aqui também a gente tem um par que tem como primeiro caractere um espaço, então vou trazer a segunda posição. Isso ocorre também aqui, ok? Acontece também aqui e a última vez ele acontece aqui. Então, como eu tenho pares, é bem simples, eu pergunto, o primeiro caractere é um espaço? Se for, traga o segundo, ponto final, ok? Desfaça aqui com Ctrl Z e vamos perguntar, função esquerda, para que a gente tenha o primeiro caractere. Isso aqui então me dá sempre o primeiro caractere, ok? De cada par. Quando o primeiro caractere for
um espaço, ok? O que é que eu vou querer? Eu vou querer trazer, então, a segunda posição. Então, se o primeiro caractere é igual a espaço, traga o segundo caractere de cada par. Então, é esta mesma fórmula aqui, ok? Sendo que eu tenho a função direita agora para trazer o último caractere. Caso contrário, se não for, deixe em branco aqui, ok? Com F9, olha o que eu tenho. Exatamente as iniciais que me interessam. E aí fica fácil, né? A gente utiliza a função concat e a gente tem o que aqui, né? Não é surpresa, o mesmo resultado, ok? A gente pode, inclusive, comparar aqui com uma fórmula simples. Isso aqui, né? É igual, esse par é igual. Se eu tenho verdadeiro é porque, de fato, estão idênticos, ok? Esta nossa solução, que conserva apenas as iniciais quando são maiúsculas, será baseada no resultado obtido anteriormente, ok? A gente vai, então, partir do último resultado, que foi, né, aqui a fórmula que traz as iniciais, né, quando são maiúsculas ou não, mas que sejam iniciais. A gente vai, então, verificar desses caracteres que eu já tenho aqui anteriormente dispostos com a fórmula que foi feita, quais que são, de fato, letras maiúsculas. Eu posso, né, pensar que eu preciso remover as minúsculas ou manter apenas as maiúsculas. Para que eu consiga essa tarefa, eu vou utilizar a função código, ok? Todo caractere ele tem um código ASCII. A letra A, por exemplo, tem qual código? Olha só, é o código 65. A letra B tem como código 66. Olha só, a função código, né? E a letra Z tem como código o código 90. Então, os caracteres que são letras maiúsculas têm códigos que vão desde 65 até 90. Não é aqui o nosso objetivo explicar a tabela ASCII, ok? Apenas sintetizar que os códigos que me interessam são dos caracteres, né, entre 65 e 90. E isso, para mim, expressa os caracteres de A até Z maiúsculos. E aí, eu pretendo agora explodir a solução que eu tenho anterior e identificar quais são os caracteres que tem, né, como código os números entre 65 e 90. A partir de 65 até 90 ou maiores ou iguais a 65 e menores ou iguais a 90, ok? Então, primeiro passo, vamos explodir a minha solução anterior. Com base neste texto, aí vem aquele velho alinhamento Lincoln indireto, que gera para mim um vetor de 1 até o número de caracteres. Eu quero um caractere por vez. Olha só, tenho as letras separadas. O D aqui, de fato, é indesejado, ok? Então, de cada caractere, qual é o código, né? De cada caractere que foi corretamente resultante da explosão que eu fiz. Eu vejo aqui que eu tenho 65, 72, 100, 76 e 66. Como eu quero apenas os que estão entre 65 e 90, o 100 é o único que eu não pretendo aqui. De fato, é a letra D minúscula. Então, eu faço o seguinte, disso aqui, quais são os códigos que são maiores ou iguais a 65? Olha só, com F9, tudo deu verdadeiro, porque eu ainda não verifiquei os que são menores ou iguais a 90. Para isso, eu posso pegar esta minha expressão, ok? Posso isolar, certo? Vou, inclusive, aqui copiar e reduzir um pouco o meu zoom. Pronto, peguei a expressão, isolei. E eu multiplico isso pelo seguinte, vou quebrar aqui a linha. E eu multiplico isso pela mesma comparação, sendo que agora eu quero saber se são menores ou iguais, né, a 90. Com F9, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho exatamente o número 1 quando o caractere ocupa, né, uma posição ali. E ele, de fato, é o caractere que é uma letra maiúscula. Apenas o terceiro deu 0 aqui, a letra D minúscula. Então, todo o restante me interessa. Para que eu consiga aqui obter as posições, é bem simples. Eu multiplico isso aqui por aquele vetor que vai, neste exemplo aqui, de 1 até 5, ok? Então, vamos lá, vamos pegar aqui. Pronto, multiplico pelo vetor. Com F9, olha o que eu tenho. Eu tenho as posições, né, válidas 1, 2, ok? Que é a letra A e H, né, consecutivamente, até posição 4 e 5, L e B. Então, apenas o 0 fica ali no meio. Ele representa a letra D que eu não quero. Agora, é bem simples, eu posso aqui recortar isso por questões de organização. Extrair texto aqui dentro. Eu quero aquelas posições, ok? E eu quero, né, um caractere por vez aqui. Olha só, com F9 eu tenho aquele 0 que foi basicamente trocado por um erro,
ok? Então, este erro eu coloco agora, né, um tratamento para que eu veja vazio no lugar, olha só, e isso pode ser concatenado com a função concat mais uma vez, ok? E aí eu tenho as iniciais quando são maiúsculas apenas, perfeito? Você pode ter se perguntado, se a gente tentasse utilizar aqui o preenchimento relâmpago, será que ia dar certo? Vamos conferir, né? Eu vou aqui copiar esta planilha, certo? Vou aqui até limpar os resultados que eu tenho e vamos tentar isso aqui para as soluções que possuem, né, a caractere inicial, incluindo os caracteres que são letras minúsculas. Eu vou colocar aqui manualmente A, H, D minúsculo, L, B, Ctrl E. Não tive o resultado, ok. O preenchimento relâmpago, às vezes, ele requer mais input. Posso tentar aqui, então, o próximo exemplo. AL, D, G, P, B. Ctrl E aqui, não tive os resultados, ok? Mais um input aqui, mais um exemplo, para o Excel tentar achar o padrão. AVS aqui, olha só, ainda não tive o resultado, ok? Mais outro aqui, A, D minúsculo, CRDA, CRDA. Ctrl E. Não tive ainda. Eu testei isso aqui anteriormente e não deu certo, né? Eu coloquei aqui mais do que 8, 9 exemplos e o Excel não entendeu. Vamos agora tentar para as iniciais quando são apenas maiúsculas. Eu vou inclusive aqui inverter a posição da coluna e vamos colocar as iniciais. Vamos lá, né? A, H, despreza a letra D, coloco L e também B. Ctrl E, olha só. Ele já conseguiu entender de primeira, ok? Então, o preenchimento relâmpago se mostrou eficaz, né, para o exemplo apenas com maiúsculas. Porém, né, quando tem alguma minúscula, ele não entendeu, ok? Uma solução que a gente pode utilizar para incluir as minúsculas é o Power Query, ok? Eu vou deixar aqui apenas os dados que me interessam. Vou converter isso aqui em tabela, ok? Ctrl Alt T. Vamos carregar com o Power Query. Perfeito? Uma solução viável seria, né, colocar aqui uma coluna de exemplo, certo? Eu vou aqui ignorar esta etapa, venho aqui adicionar uma coluna de exemplo, ok? Vamos aqui, vou colocar, né, A, H, letra D minúscula, L e B, ok? Primeiro exemplo, eu posso tentar aqui agora um Ctrl Enter. Ele não entendeu por enquanto, sem estresse, né? Vou colocar aqui A maiúsculo, L minúsculo, D minúsculo, G maiúsculo, P e B. Olha só, ele não entendeu ainda. Eu vou para o próximo, né? A maiúsculo, V maiúsculo e S. Ainda não. Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos, que é inclusive um paraibano. Vamos lá. Assim como eu. A, D minúsculo, C maiúsculo, R, D minúsculo e A. Pronto. Com 4 inserções aqui, o Power Query já consegue entregar para a gente o nosso resultado, ok? Então, desta forma, a gente consegue, com o Power Query, trazer uma solução eficaz apenas com a coluna de exemplos, para o nosso caso, que deve trazer letras iniciais quando são, inclusive, minúsculas, ok? Isso aqui agora pode simplesmente ser, né, carregado após a remoção desta coluna. A gente pode carregar os dados e colocar, por exemplo, aqui numa tabela. Eu vou colocar aqui ao lado daquilo que eu fiz, né, anteriormente. Perfeito? Olha só. Tem os resultados, ok? Era isso. Espero que vocês tenham aprovado as soluções e também espero vocês nas próximas, ok? Um forte abraço para vocês e até mais.